E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque são feitas em Deus. Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos, é uma alegria muito grande tê-lo aqui em meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Tem pessoas que têm dúvidas sobre esse tema. Quando se batizar? Por que eu tenho que me batizar? E como que é esse batismo? Serve para quê? Qual é a grande finalidade do batismo nas águas? Então vem comigo, eu vou te explicar nesse vídeo sobre esse tema. O batismo é algo de suma importância na vida de um cristão. Ele é uma ordenança bíblica. E nós sabemos que tudo que há na palavra do Senhor tem uma finalidade, tem um propósito. A Bíblia é a verdade. Então o batismo, ele é muito interessante, que ele tem que partir de uma ação. Qual é essa ação? Crer. Eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que ter esse entendimento que o batismo é algo importante para a minha vida. É por isso que nós cristãos, nós não batizamos crianças, porque crianças não têm ainda esse entendimento de remissão de pecados, de erros e de crer, de confiar, de acreditar. Nós batizamos a partir do momento que a pessoa tem esse entendimento. Então, a partir da adolescência, já é possível descer as águas batismais, porque o adolescente já começa a ter a ciência de que ele tem que crer no grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e ele tem que passar pelo novo nascimento. Por exemplo, meu filho vai completar 13 anos no mês que vem, no mês de novembro. E se Deus permitir, eu irei batizá-lo. Eu irei descer o meu filho às águas batismais. É importante fazer um discipulado para cada pessoa ter um entendimento do que é o batismo. Agora, há na palavra de Deus um prazo? Não. Por exemplo, eu tenho que ter 10 anos de vida cristã para me batizar? Eu tenho que ter 5 anos? Eu tenho que ter 10 anos? Não, não há necessidade. A Bíblia não traz esse tipo de prazo, de tempo. Só que nós gostamos sempre de fazer um discipulado, mostrar para a pessoa que é algo muito sério. Por que eu falo que não precisa de um tempo? É porque a Bíblia diz, eu estou até com o texto aberto aqui, no livro de Atos, quando tem a passagem de Filipe e o eunuco etíope. Filipe e o eunuco etíope. Eu estou então em Atos capítulo 8, versículo de número 31. Olha só o que diz o versículo 31. Vamos ler o 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Quem estava lendo era o eunuco. E Filipe, o grande homem de Deus, pergunta para o eunuco etíope: Você está entendendo o que você está lendo? E o que acontece? O eunuco responde para Filipe: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento.
E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Falou de Jesus para o eunuco etíope. E aí a Bíblia diz no 36: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Ou seja, Filipe foi anunciando a Jesus, foi falando que ele morreu na cruz do Calvário, foi falando que era necessário o batismo, que o batismo era de suma importância na caminhada cristã. Ele mostrou a importância do batismo. Tanto é que o eunuco fala assim: então o que é que me impede que eu seja batizado? Olha a água aqui, eu posso ser batizado, aqui está a água, e eu creio, porque o versículo seguinte fala da seguinte forma: e disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. Ou seja, o batismo, o eunuco, ou etíope, é lícito. Mas se você crê, você crê. Então, se você crê, o batismo é lícito. E a Bíblia diz então que o eunuco resolveu então se batizar. A palavra do Senhor diz: e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Vocês entenderam aqui o que aconteceu? Filipe estava evangelizando o eunuco e de repente anunciou a Jesus, mostrou Jesus para o eunuco. E ele sentiu o desejo de se batizar. E naquele momento, a palavra do Senhor diz que o eunuco, cheio de alegria, maravilhado com tudo que estava ouvindo, ele fala: eu quero ser batizado, olha a água aqui, o que é que me impede que eu seja batizado? E aí ele falou: é lícito se você crê. Você crê? Se você crê, eu posso te batizar. E ele fala: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Imediatamente, Felipe, que estava em um carro, para. O carro não é carro como temos hoje, né? Estava ali com animais puxando em uma carroça. Ele para, desce e aí ele batiza o eunuco. E o eunuco então é batizado. Então precisamos crer. Se crer e for batizado, será salvo. É o que está em Marcos 16:16. Se creres, será salvo. Agora preste atenção. Tá, e se a pessoa não for batizada, ela vai para o céu? Ela consegue ser salva se ela não for batizada? Então quer dizer, pastor Heber, que o batismo é um pré-requisito para a salvação? Eu tenho que me batizar para ser salvo? O texto diz: se crer e for batizado, será salvo. Então eu preciso ser batizado? Queridos, se crer é o primeiro passo. Você observa que o eunuco, ele creu. Você crê, eu vou te batizar. Primeiro passo é você crer. Agora, segundo passo é se batizar. Se você tem tempo hábil para se batizar, é necessário que você se batize. O batismo é uma ordenança bíblica. Agora, preste atenção. Se não há como você se batizar nas águas, aí você pode ir ao céu, porque não houve tempo de você ser batizado. Não teve como ser batizado. Quer ver um exemplo? O ladrão da cruz. Ele teve como ser batizado? Ele estava na cruz do Calvário, certo? Crucificado ali com Jesus. Jesus estava no meio e tinha dois homens aqui ao lado de Jesus. Dois ladrões, um à direita e um à esquerda. E de repente, o da esquerda começa a zombar de Jesus. Se tu és filho de Deus, desce da cruz, se salve, salva nós. O outro fala: rapaz, cala a tua boca. Nós merecemos estar aqui, ele não.
Tu tá ficando doido, rapaz. Tu tá aí porque tu mereceu. Eu estou aqui porque eu mereci. Ele não. Ele é Jesus. Ele é o Salvador. O que Jesus falou para aquele homem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. O que está acontecendo aqui? Ele creu. Ele acreditou em Jesus. Ele confiou. Eu creio. Ah, beleza, você crê? Então hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele se batizou? Não. Ele vai para o paraíso? Sim, porque ele creu. Ele morreu, crendo em Jesus, e ele vai para o paraíso. Está uma pessoa ali no hospital e não consegue de forma alguma se batizar. Ele não consegue ir à igreja para se batizar. E aí ele está no hospital, aquela coisa toda, mas ele creu, digamos que ele creu na segunda-feira, e de repente ele está falando para o pastor ali: pastor, quando eu sair daqui, eu vou receber alta essa semana e no domingo eu já quero me batizar. Só que Deus levou ele naquela segunda-feira. Ele vai para o inferno porque ele não se batizou? Não, porque ele creu. Então, se você tem como se batizar, se há tempo hábil para você se batizar, por que não se batizar? Já creu? Já sabe o que é o batismo? Então se batize. Desça as águas batismais. A Bíblia diz que João, o Batista, porque Batista não é sobrenome, Batista é um título. João, o Batista, filho lá de Zacarias e Isabel. Ele estava falando: arrependei-vos, raça de víbora. E começou a pregar o evangelho, e ele foi batizando. Ele batizava 500 pessoas no dia. Ele tinha discípulos que ajudavam no batismo. E ele batizava muitas pessoas. Quando Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade, ele vai ser batizado por quem? Por João, seu primo. João é primo de Jesus. E Jesus, então, como exemplo, ele se batiza para mostrar o seguinte: batize, se batize, eu estou me batizando, se batize. Agora, o batismo é para quê? Para remissão de pecados. Jesus tinha pecado? Não, ele não tinha pecados, mas ele quis se batizar para dar o exemplo, e ele então desce as águas batismais. A Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo aparece como pomba, e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. O céu se abre, esse é meu filho amado em quem me compraz. E Jesus então é batizado. Agora, ele foi mergulhado. Batismo significa mergulho, imersão. Ele foi mergulhado. Existe algum tipo de batismo. Existe o batismo por aspersão, que é o borrifamento. Aquele batismo que a pessoa só borrifa ali é o batismo por aspersão. Existe o batismo por afusão, que é o derramamento de um pouco de água na cabeça. Então existe por aspersão, existe por afusão e existe o batismo por imersão, que é mergulhar. Agora tem pessoas que só usam o batismo por aspersão e afusão. Ele está usando o termo grego rantizo. Rantizo significa aspergir ou salpicar. Então tem pessoas que usam apenas esse tipo de batismo, afusão ou aspersão, porque está usando o termo grego rantizo. Agora, baptizo significa no grego imergir. A Bíblia diz que eles entraram na água e saíram na água. E esse é o batismo que nós utilizamos. É o batismo por imersão, que significa mergulhar. Quando uma pessoa morre, ele é sepultado. Sim ou não? Sim, ele é sepultado. Então ele é enterrado. Nos cemitérios tradicionais, ele é enterrado.
Ele é colocado naquele caixão e ele é sepultado, ele é enterrado. Haverá um momento em que o Senhor vai soar a trombeta. Os anjos vão soar a trombeta. E a Bíblia diz que a primeira coisa que vai acontecer quando o Senhor vier buscar a sua igreja, primeira coisa que vai acontecer, os mortos serão ressuscitados. Os vivos serão arrebatados. Mas os mortos que morreram com Cristo serão ressuscitados. Eles vão ressuscitar todos os mortos. A terra vai dar conta dos seus mortos. Então aqueles que estão no mar vão ressuscitar, aqueles que estão na terra vão ressuscitar, todas as pessoas mortas que morreram com Cristo vão ser ressuscitadas. Preste atenção, eles foram sepultados e agora eles vão ressuscitar. É a ideia do batismo. Quando eu me batizei, eu morri. Eu morri quando eu me batizei. Olha a foto aí do meu batismo. Essa é a foto do meu batismo. Esse é o meu pastor que está me batizando, pastor Gedeon, que o Senhor já o levou, e esse foi o meu batismo. Sabe quando foi? Em 1993. 1º de janeiro de 93. Nesse momento aí, eu morri. Então eu fui sepultado quando o pastor me mergulhou na água. O que acontece? Conforme você está vendo nas imagens, as pessoas são mergulhadas nas águas. Quando levanta, ressuscitadas. As pessoas estão ressuscitando. Então o batismo é o seguinte, olha aqui para mim. O batismo é, a pessoa mergulha, morre, é sepultada. Quando a pessoa levanta, o pastor levanta, ressuscitada. Então eu morri para o pecado, eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Eu ressuscitei para Cristo. Olha que lindo, olha que maravilha. Eu morro e ao mesmo tempo eu ressuscito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5, sepultados pelo batismo. Sepultados pelo batismo. Então, nós percebemos, nós utilizamos o batismo por imersão. Por imersão. Tá certo? Agora, o batismo, ele tem um modelo. Ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Então o batismo tem que ser de acordo com a Trindade. Batizai-vos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tem igrejas que batizam só em nome de Jesus. Existem igrejas que batizam só em nome de Jesus. Mas se você abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, diz assim a palavra do Senhor. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito bem, então eu morri, fui sepultado, ressuscitei e agora eu sou o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora eu tenho uma nova identidade. Eu não vivo mais nas dimensões terrenas, eu vivo agora na palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então como que é o batismo? Como que é minha vida após o batismo? Colossenses 3. Colossenses 3 fala claramente. Pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Olha só, Colossenses capítulo 3, o que diz a palavra do Senhor. Nós temos que agora caminhar de acordo com Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, nós não ressuscitamos quando nós batizamos? Nós não morremos? Não fomos imergidos? Não fomos
mergulhados nas águas batismais, nós nos levantamos agora, o que diz aqui? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Depois você continua a leitura aí em Colossenses capítulo 3. Então, meus queridos, o batismo é uma ordenança bíblica. Na nossa igreja, por exemplo, após o batismo, já começa a participar da Santa Ceia. Aí já começa a comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo, e já começa a participar da Santa Ceia. A igreja que eu faço parte, a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Então a pessoa se batiza e a pessoa então passa a viver de acordo com a vontade de Deus, já começa a participar da ceia, que é a segunda ordenança. Então, por exemplo, o meu filho, ele vai completar 13 anos agora no final de novembro, e eu, se Deus assim permitir, eu irei batizá-lo. Quando ele descer naquelas águas, ele será morto para o pecado, para o mundo, e quando ele se levantar, ele vai ressuscitar agora uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele só vai ser batizado porque ele creu. Ele creu. Então, recapitulando, eu tenho que crer. Há pessoas que não têm como batizar. Ele vai para o céu se crer. Se crer, ele vai para o céu. Agora eu tenho como me batizar, eu me batizo. Eu tenho condições de me batizar, eu então irei me batizar. De qualquer forma, não. Se você crê. O meu pastor, que o Senhor levou, quando ele ia batizar alguém, ele falava assim: você crê que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar, curar, libertar e te dar a vida eterna? E a pessoa dizia: creio. Você crê que ele te salvou, te curou, te perdoou e te deu a vida eterna? Creio. Você quer se batizar? E ele falava assim: não é papai, não é mamãe, não é ninguém que está te mandando, não. Você quer se batizar? Quero. É de todo o coração? Sim. Aí ele orava: Senhor, receba agora a confissão do teu servo, guarda em ti até o dia do arrebatamento da igreja. Aí ele olhava para a pessoa e dizia assim: meu amado irmão, de acordo com a tua confissão e a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te vou batizar agora. Em nome do Pai, que é Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é Deus. E em nome do Espírito Santo de Deus. Aí descia as águas batismais. Esse pastor aí que está na foto, ele me batizou. Olha só, querido, que maravilha. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê o seu like, aperte o sininho das notificações e vídeos novos vão chegar na sua vida. Meu amado irmão, muito obrigado por ter assistido. Que Deus te abençoe e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.